Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um cropped de uma manga só. Vou deixar aqui a imagem de inspiração que eu usei para fazer essa peça. Ela tem uma fivela ali no centro frontal, onde o detalhe ali de pregas que a gente coloca na frente nessa modelagem cobre toda essa fivela. Mas no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês a medida dessa fivela, tudo bem certinho. E caso você queira adquirir o molde pronto desse cropped, já está disponível na minha loja à venda. Então clica aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar dois links. O link caso você queira adquirir a grade completa desse cropped do PP ao GG e também tem a opção caso você queira comprar apenas um tamanho desse molde. O tecido que eu vou usar nessa peça é um chiffon lá da Tela Tecidos. Vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição também para vocês, eles entregam para o Brasil todo. E a metragem para você fazer essa peça num tamanho P vai em média ali 1,5 m de tecido, porque eu fiz o corpinho desse cropped todo duplo. Então é isso, eu espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo e agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui então com as partes da minha blusa, a parte da argola. Vou passar para vocês primeiramente a medida dessa argola, ó, ela tem 4,5, de uma pontinha aqui até essa outra ponta, então ela é toda de 4,5. E isso é interessante vocês saberem para se atentarem ao comprar a argola para fazer essa blusa, né, usando o molde pronto da lojinha, porque ela foi modelada já pensando nessa argola desse tamanho. Se você for usar uma argola maior, você vai precisar talvez ajustar mais na lateral da peça, porque nisso, né, quando a argola é maior, ela vai afastar mais esse centro-frente e vai sobrar tecido aqui na lateral. Então vocês podem daí fazer essa alteração. Mas ela tem aqui, né, 4,5 cm, só para vocês saberem a medida. E agora eu vou iniciar essa blusa montando as partezinhas da prega. Eu tenho já o gabarito, né, que tá disponível para quem adquiriu o molde da lojinha, indicando as flechinhas, né, para onde você vai fazer essas pregas. Que no caso é de um pique ao outro, eu vou posicionar ela dessa forma. Eu pego o pique de cima e vou trazer ele aqui pro pique de baixo, ó. E vou montar essas pregas e colocar alfinetes aqui para segurar. Vou deixar minha agulhinha desta forma, que daí eu posso passar a agulha da máquina por cima, que não corre o risco de quebrar. Então eu venho aqui, ó, monto essas pregas e vou aplicando alfinetes. E aqui, ó, desse lado são 5 preguinhas e desse outro lado vão ser 6 pregas, tá? Então tem essa diferenciação também. Fiz desse lado, ó, ficou pronto assim. Agora eu vou fazer o mesmo processo desse outro lado. E agora eu vou lá para a máquina reta, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui pra gente fixar essas preguinhas. Agora eu vou juntar a parte do tecido principal, né, com a parte do forro, que eu estou usando aqui nesse caso, forro do mesmo tecido, mas se você quiser usar o forro em outro tecido, no tecido inferior, pode ser usado também. Nesse caso, ó, nessa partezinha aqui desse busto, como a gente tem essa parte do centro-frente reto, eu vou posicionar direito do forro com direito da parte principal. E aqui, ó, vocês vão observar que essa partezinha de baixo do tecido principal, ela é maior, mas é por conta do volume das pregas, né, da junção de 5 pregas que a gente tem nessa parte. E a parte do forro ela é um pouquinho mais estreita aqui na questão de altura, então a gente precisa posicionar aqui bem certinho a parte de decote, ó, puxando essa parte de baixo aqui, ó, para acompanhar essa parte do forro. Vou colocar aqui um alfinete só para segurar, ó. E aqui na parte de baixo a gente também vai fazer isso, ó. Vou colocar ela para cá e aí eu posiciono essa beiradinha do forro com
a beiradinha aqui da parte principal dessa blusa. Porque eu vou lá na máquina reta e eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte do decote, na parte do centro-frente, porque é reto. Aí a gente já faz o acabamento aqui desse centro-frente e a parte aqui da barra também. Então sempre acompanhando, ó. Joga o volume da prega aqui por dentro da peça e deixa a beiradinha de forro com beiradinha aqui da parte principal pra gente conseguir passar uma costura com a distância de 1 centímetro aqui também. A lateral fica sem costura, que é pra gente conseguir virar pro lado direito essa partezinha. Então eu vou fazer esse primeiro processo e depois eu venho com vocês pra gente fazer essa partezinha aqui, ó, do outro lado frente, tá? Do lado esquerdo, porque aqui a gente vai precisar passar uma limpeza primeiro na overlock pra depois unir parte de decote, cava e parte da barra, por conta desse biquinho que a gente tem aqui, ó, tá? Então a gente não consegue fazer o mesmo processo, que é esse processo de fechar o centro-frente na máquina reta. Desse outro lado a gente vai precisar trabalhar de uma outra forma por conta disso aqui, ó, que a gente não vai conseguir desvirar essa partezinha desse biquinho. Então ficou assim, vou virar aqui pro lado direito, ó. E aqui já facilita, ó, pra gente aplicar nessa argola. Então aqui, ó, posicionei a minha argola aqui por dentro. Eu preciso ajeitar ele bem certinho. A gente tem aqui margem de costura 2 centímetros, deixei de 2,3 pra você virar, ó, desta forma. Tá vendo que a gente tem as pregas aqui, né, que não estão fixas, ela é fixa somente nessa parte. Então a gente precisa ajeitar isso aqui bem cuidadosamente pra essa prega ficar bem bonita depois que a gente costurar, mas automaticamente, ó, ela vem fazendo o desenho da prega aqui. Então, conforme a gente passar a costura atrás, ó, ela já vai fazer o formato das pregas. Eu vou deixar aqui somente o suficiente, ó, são uns 2 centímetros mesmo, pra gente conseguir passar uma costura contornando nessa parte da argola, pra ter já esse lado direito do busto frente fixo na argola. Vou lá pra máquina reta passar essa costura, sempre ajeitando para as pregas, dando continuidade aqui no centro-frente. Então ficou assim, ó, as preguinhas dão continuidade aqui, quando eu rebatir, elas se formam novamente aqui pro centro-frente. E aqui, ó, fica regulável, porque depois a gente vai aplicar a outra parte do centro-frente e ela vai meio que forrar totalmente essa argola, tá? Então podem até utilizar aquela argola de acrílico, tá? Que é transparente, que não tem problema, porque o volume que a gente tem aqui pro centro-frente vai tampar essa argola, se for a argola desse tamanho que eu passei para vocês no início do vídeo. Agora, aqui para esse outro lado, o que eu preciso fazer então é passar uma limpeza aqui, ó, no centro-frente, lá na máquina overlock. E agora eu vou posicionar direito da parte principal com direito do forro. E aqui eu vou passar uma costura para unir essas duas partes. Eu vou passar aqui nessa parte do biquinho, ó, e no decote. E nessa partezinha aqui da barra, que eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz do outro lado. Puxar aqui beirada com beirada. Passo uma costura com a distância de 1 centímetro. Agora que eu viro a minha peça pro lado direito, e agora que ela tá assim, ó, eu vou passar uma costura na máquina reta para unir essa parte aqui de limpeza da overlock, ó. Então, vou passar uma costura dessa ponta até essa outra ponta, só para deixar fechado essa partezinha do centro-frente. Já vou aproveitar para facilitar depois de aplicar essa parte da cava na manga, vou passar uma costura na máquina reta com a distância aqui de meio calcador mesmo,
só na beiradinha, só para fixar também essa cava, tá? Da parte do tecido principal com a parte do forro. Então, eu fiz aqui, na parte dessa pontinha, quando eu vou unir esse centro-frente, vocês precisam deitar ela um pouquinho, ó, e embutir aqui por dentro, pra depois passar a costura. E agora eu vou colocar ela aqui. Então, desse lado eu não consigo deixar limpo por conta dessa ponta. Eu faço dessa forma, passo uma limpeza na over. E agora a gente vai colocar, da mesma forma que a gente fez do outro lado ali, vou colocar desse aqui, ó. Pôr de um jeitinho que as pregas, elas deem continuidade no formato pra gente rebater a costura aqui, ó. Eu vou lá pra máquina reta, vou deixar ajeitadinho aqui, ó, com a distância de 2 centímetros. Essa parte, ela é um pouquinho chata por conta da gente precisar realmente ajeitar essas pregas. Se você quiser fazer um franzido ao invés de pregas, também pode. Então, agora eu posiciono ela desta forma, ó, e vou lá pra máquina reta passar uma costura aqui. Ficou pronto assim, ó. Vou colocar aqui mais pertinho, ó. Ele forma as pregas, tá? Voltadas aqui pra parte inferior da peça. E aí ficou rebatido. Então, ele meio que cobre todo esse volume de pregas, ele cobre a fivela. Agora eu vou pegar aqui parte das costas, ó. Eu tenho duas partes assim, que é do lado que tem a manga, e duas partes desse lado que é sem a manga. Eu vou posicionar primeiramente aqui, ó, centro-costas com centro-costas, e vou colocar aqui direito com direito. E aqui eu tenho um pique nesse centro-costas, nas duas partes, que é onde eu vou unir dessa parte do decote até esse pique. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó, o pique. Então, eu venho com a distância aqui de 1 centímetro aqui do começo do decote até esse pique. E eu vou fazer isso nessas duas partezinhas, tá? Nesses dois centro-costas. Nessa parte que é assimétrica, posicionei então direito com direito, vou lá na máquina reta pra fazer essa costura inicial. Agora eu vou pegar aqui, ó, o lado direito de uma das partes das costas que vai encaixar com o direito aqui da minha frente. Eu vou posicionar direito com direito, ombro com ombro, colocando bem certinho aqui, ó, da parte da cava. Você pode até pôr uns alfinetes aqui pra segurar, porque tem que sobrar margem de costura pra lá, pra gente costurar o decote. Não vai pegar nessa parte aqui do decote frente, porque ele já foi costurado. Vai sobrar aqui 1 centímetro. Então, ó, posiciono desta forma. E aí, eu venho com a outra parte aqui das costas, ombro também, direito com direito também, ó. E coloco aqui por cima. A gente vai embutir a parte do ombro, frente, entre essas duas partes do ombro, costas. Já vou ajeitar aqui, ó, decote costas da peça principal com decote costas do forro. Pode colocar alguns alfinetes para segurar também. Aí aqui só pega decote costas. E a gente tem as partes da lateral, que a gente também já pode embutir. Nesse caso, ó, vou pegar aqui a lateral frente, vou encaixar ela aqui na lateral costas. Lembrando que aqui a gente tem margem de costura também para a parte da barra. Então, eu alinho essa parte da cava que a gente ainda não fez acabamento, que é aplicar a manga, né? Eu coloco aqui bem alinhado parte de cava, frente com cava costas. Vai sobrar automaticamente margem de costura na parte aqui das costas, tá? Na parte inferior. A gente fazer o acabamento depois. Vou colocar alguns alfinetes aqui também para segurar. E aí eu venho com a outra lateral das costas aqui, ó, a parte do forro aqui por cima, também pra gente fazer o mesmo esquema de sanduíche, assim como a gente fez na parte do ombro.
E agora eu vou fazer ele do outro lado o mesmo esquema, só que desse outro lado ele já vai ficar embutido total, porque a gente vai fazer acabamento no decote e acabamento na barra. E aqui a gente já vai finalizar, ele já vai ficar certinho. Então eu puxo essa lateral frente aqui, ó, na lateral costas. E também coloco alguns alfinetes aqui para segurar. E venho com a outra lateral, que é a do forro, aqui por cima. E tem a parte agora da barra, ó, desse lado. Coloco barra costas com barra costas do tecido principal e forro. Por aqui só um alfinetinho, ó. Eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro, só vai pegar na barra costas. E desse outro lado a gente faz o mesmo processo, ó. Tem a margem de costura aqui também. E só na barra costas a gente costura também essa distância de 1 centímetro. Centro costas, a princípio, ainda fica aberto, porque eu vou aplicar ali o zíper invisível. Ó, vou ajeitar assim também. Agora eu vou pra máquina reta, a parte da cava eu não costuro, tá? Não precisa. Então, eu vou costurar aqui parte do ombro, 1 centímetro, parte do decote, costas, ó, total, do início aqui do ombro até a lateral aqui do outro lado. Cuido para não pegar essa parte do decote da frente, que tá aplicado aqui por baixo, então vou pegar encostando nesse decote frente, mas não por cima dele. Costura aqui esse decote costas com a distância de 1 centímetro. Passo uma costura aqui na lateral também, ó, 1 centímetro. E partezinha aqui dessa barra, ó, desse lado, tá? 1 centímetro. Depois eu venho aqui pra parte das costas desse lado que tem a manga. Vou costurar 1 centímetro aqui também na barra. E a distância de 1 centímetro aqui na lateral. Agora eu vou virar minha peça aqui pro lado direito. Tiro os alfinetes da peça. Então, esse lado aqui, ó, já ficou embutido. Ficou apenas aberto aqui parte de centro costas, que é pra gente embutir o zíper invisível. E a parte da manga, que é onde a gente vai aplicar a manga em anel aqui. Tá vendo que eu passei a costurinha aqui nessa cava pra segurar? Desse outro lado eu não passei, mas aqui já tá fácil, porque a cava já tá fechada na lateral. Agora eu vou pegar a parte da manga. Aqui na cabeça de manga eu tenho um pique que encaixa na costura do ombro. E eu tenho 2 piques aqui que é para eu franzir, de pique a pique. Vai estar marcado no molde de vocês o quanto franzir nessa cabeça de manga. Nesse meu caso eu vou franzir com 7 centímetros. E eu tenho um pique aqui, ó, do lado da lateral que indica que vai ser o lado da cava frente. Como a gente só tem uma cava aqui, ó, já dá pra saber que a hora que for aplicar aqui direito com direito, ó, esse pique de cava frente encaixa automaticamente aqui com a parte da frente da blusa. Então, já é bem certinho, mas é só pra facilitar também o entendimento. Então, eu vou primeiramente lá pra minha máquina reta, vou soltar o maior ponto da minha máquina, que no meu caso é o número 5, e vou passar uma costura dando um retrocesso inicial, passo uma costura até esse outro pique. Chegando aqui eu não dou o retrocesso, eu deixo linha solta, que é para eu conseguir fazer o franzido aqui de 7 centímetros na cabeça de manga. E na boca de manga também vou ter um franzido localizado, tá? Tá vendo? Ela é uma boca de manga bem ampla e depois eu vou aplicar esse debrum manual. Então eu preciso fazer com que toda essa boca de manga fique do tamanho desse debrum. Então eu vou também passar uma costura na máquina reta com um ponto maior que eu tenho lá, que é o número 5. Dou retrocesso no início aqui, no final eu deixo linha solta e eu vou franzir essa boca de manga depois com 28 centímetros.
Como esse tecido ele é um tecido fino, conforme eu passei a costura ele com um ponto solto, ele automaticamente já fez um leve franzido aqui na boca de manga e na cabeça de manga. Vou medir aqui quanto eu tenho, essa minha boca de manga, para ver se eu preciso ajustar mais, ó, tá dando 35. Então eu preciso ajustar aqui na boca de manga um pouquinho mais, então eu vou no lado que não tem o retrocesso, ó, e eu venho ajustando um pouco mais essa boca de manga, até ficar com 28 centímetros. Ó, chegou aqui em 28 centímetros. Agora eu pego essa sobra de linha e vou dar um nó. Esse nó vai ajudar com que esse franzido não escape. E agora eu venho aqui, ó, deixando uniforme esse franzido num todo. Aqui na cabeça de manga, a mesma coisa. Ele também fez um franzido automático aqui, ó. Então eu preciso medir para conferir se ficou com 7 centímetros ou se eu tenho que franzir mais, ó. Aqui tá com 14, então eu posso franzir mais. Pego o lado que não tem o retrocesso e eu vou puxar. Meço de um pique ao outro, ó. Aqui tá com 7 centímetros. Então agora eu pego essa sobra de linha e faço alguns nós para segurar esse franzido. Manga pronta, aqui também eu posso espalhar esse franzido. Agora eu vou lá para a máquina reta e vou aplicar esse debrum manual. Nesse caso eu preciso colocar posicionado direito da tira de debrum com o avesso aqui da minha peça, porque eu vou rebater ela depois pelo lado direito. Então eu aplico ela assim, deixo uma sobra aqui para essa lateral e vou passar uma costura unindo boca de manga nessa tira de debrum com a distância de meio calcador. Venho até essa ponta aqui que também vai sobrar tira de debrum. Sempre que você tiver uma tira de debrum para aplicar, seja debrum manual ou debrum em aparelho, sempre precisa ter uma entrada e uma saída. Nesse caso a gente não costurou ainda a lateral da manga por conta disso, por conta da aplicação de debrum. Então vou lá para a máquina reta fazer esse processo. Apliquei aqui, ó, ficou assim. Agora eu vou lá pra máquina reta e essa tira de debrum eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo que sobra um pouco aqui? Eu vou dobrar ela uma camada assim, ó, e a outra dobra vem por cima dessa sujeirinha, que é pra gente dar acabamento nessa boca de manga, ó. Fica assim e eu rebato uma costura lá na máquina reta. Então ficou assim o debrum, ó, rebatido. Agora eu vou posicionar lateral de manga com lateral de manga. E eu vou lá para a máquina overlock, passar uma costura aqui para fechar essa lateral de manga. E em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Agora, então, eu vou aplicar a minha manga na parte da cava em anel. Então, aqui eu preciso virar essa parte do corpinho, ó, pro lado do avesso da minha peça. E eu vou posicionar essa minha manga, ó, parte de costura lateral com parte aqui de costura lateral do corpinho. Aí, coloco o direito da manga com o direito aqui da peça. E eu vou colocar alfinetes para segurar a parte da cabeça de manga aqui na parte da cava.
Agora eu vou lá para a máquina overlock, vou passar uma costura aqui. Conforme eu vou passando na overlock, eu preciso ir retirando esses alfinetes, tá? Para não correr o risco de quebrar a agulha na máquina overlock. E depois que eu passar a costura na máquina overlock, eu vou para a máquina reta passar uma costura com a distância de meio calcador. Agora eu vou aplicar o zíper invisível no centro costas. E aqui eu tenho um zíper bem maior do que a minha parte de centro costas. Então eu vou precisar cortar esse zíper invisível. No molde tem a indicação do tamanho do zíper que é para vocês utilizar, tá? No centro costas de cada tamanho. Essa perninha aqui eu vou fazer dessa forma, ó. Jogo ela pro ladinho e vou encaixar meu zíper bem aqui, ó. De baixo para cima, para eu poder abrir ele de baixo para cima. Vou acompanhar aqui a minha abertura total, ó. Tá dando até aqui. E eu vou fazer uma marcação com giz. Então, onde eu fiz essa marcação, eu vou passar algumas costuras aqui, dando retrocesso. E depois eu vou cortar esse zíper, ó, cerca de uns 2 centímetros aqui pra baixo. Então, ficou assim, agora eu corto um pouquinho pra baixo. E aqui eu vou abrir, ó, dessa forma. E agora eu vou aplicar esse zíper aqui no centro costas para colocar alfinete segurando e depois eu ir para a máquina. Aqui, gente, não tem muito segredo porque eu tenho a abertura que é dupla. E eu vou apenas encaixar, vou abrir meu zíper, ó, desta forma. E eu vou encaixar cada perninha entre essa parte dupla do centro costas. Essa sobra de zíper aqui superior, eu vou empurrar ela aqui pro lado. E vou encaixar ela entre essas duas partes. Aqui também essas duas partes eu vou dobrar, ó. Aqui na parte do centro costas eu vou dobrar 1 centímetro sobre 1 centímetro, ó, assim. E encaixo meu zíper aqui dentro, ó. Coloco alfinetes aqui para segurar o zíper no centro costas. Alfinetei aqui. Se você preferir, pode alinhavar também esse zíper aqui no centro costas, que facilita para quem está iniciando em aplicação de zíper, para você ficar mais seguro na hora de passar na máquina. E agora eu vou lá para a máquina reta, vou trocar meu calcador, ó, por esse tipo de calcador que é para aplicação de zíper invisível. Para cada lado eu uso um calcador, mas se você tiver só de um lado, não tem problema, tá? Só que aí um lado você vai ter que vir de cima para baixo e do outro do lado contrário, de baixo para cima, para fazer a aplicação. E aí eu vou lá para a máquina reta e eu passo esse meu calcador, ó, bem rente aqui desse dentinho, empurrando esse dentinho aqui, ó, e ele vai pegar bem em cima dessa parte do tecido, ó, bem na beiradinha. Então é isso, pessoal, esse é o resultado final da blusa. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. A gente se vê na próxima aula. Beijos e até lá!